Olá, meus amigos do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec em Queimados. É com muita satisfação que mais uma vez eu faço aqui um vídeo a pedido do Newton, dessa vez para tratar das questões de 4 a 9 do Livro dos Espíritos, que vão tratar das provas da existência de Deus. Então, antes de entrar nas questões propriamente ditas, eu gostaria de discutir um pouquinho o conceito de prova. Bom, buscando no dicionário, nós vamos ver diferentes significados da palavra prova, mas tem dois em especial que eu gostaria de destacar, que a meu ver são os principais, pelo menos naquilo que nos interessa aqui. Em primeiro lugar, o conceito principal de prova é aquilo que atesta a veracidade de algo, a comprovação. Nesse sentido, então, há diversas verdades que já estão estabelecidas e que fazem parte do nosso dia a dia e sequer discutimos mais, né? A lei da gravidade, grandezas matemáticas, uma série de verdades já estabelecidas como tais e que não abrem margem para discussão, que não faz mais sentido serem questionadas, já estão estabelecidas. Mas há um outro conceito de prova que diz respeito àquilo que serve de indicação ou permite a dedução de algo, como um indício, um sinal. Esse sentido me parece mais adequado para o assunto que vamos tratar aqui, porque Deus transcende de tal forma a nossa capacidade de compreensão, a nossa percepção objetiva, que é impossível reduzirmos Deus e a tal ponto de provarmos a sua existência com um experimento de laboratório ou com uma sentença matemática. Deus transcende a isso. E nós vamos ver de que maneira que Kardec e os espíritos tratam aqui aquilo que eles chamam de provas da existência de Deus. Então, vamos ver aqui a questão número 4. Kardec pergunta assim aos espíritos: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então, o princípio de causalidade, o princípio de causa e efeito, aquele princípio que diz que não existe efeito sem uma causa, é um princípio que não foi inventado pelo Espiritismo, ele é muito antigo, remonta ao período pré-socrático. Aristóteles também tratou muito dessa questão nos seus tratados de lógica. É um conceito bastante enraizado no nosso raciocínio, nas nossas ciências, e é através desse raciocínio que nós podemos encontrar, então, o indício, né, o sinal da existência de Deus. Esse é um princípio tão largamente utilizado em nosso raciocínio, está tão impregnado na nossa maneira de ver as coisas, que nós utilizamos no dia a dia, né? Se você está numa trilha, por exemplo, fazendo uma caminhada, você não está muito certo se aquele local é seguro, você imagina que seja. Mas de repente, no meio da trilha, você percebe umas pegadas de um animal. E observando bem essas pegadas, parecem patas de gato, mas são maiores. Possivelmente são pegadas de uma onça. Então você não precisa ver a onça para perceber que a onça está presente naquele ambiente. E pela direção das pegadas, você pode deduzir para onde ela foi. E a partir dessa dedução, eu recomendo que a gente siga um caminho distante daquele para onde a onça se dirigiu. Então, pelo efeito que são as pegadas, a gente deduz a causa. Da mesma forma, nas investigações criminais, por exemplo, os peritos, né, eles buscam vestígios e indícios que possam provar, né,
que determinada pessoa, por exemplo, que está sendo investigada, esteve ali na cena do crime. Então, por exemplo, uma impressão digital que é encontrada no ambiente, ela indica que a pessoa esteve ali. Então, isso pelo efeito, o efeito, no caso, da impressão digital, se chega até a causa. Então, dessa forma, os espíritos dizem, portanto, basta pensar em tudo que não é obra do ser humano, tudo aquilo que foge à nossa capacidade de criação e tentar deduzir quem seria o criador, a causa que produziu esses efeitos. Por exemplo, a vida, né? O ser humano, com o avanço da tecnologia, da medicina, consegue manter a vida, utiliza diversos recursos para prolongar a vida ao máximo, mas uma vez que essa vida tenha se esvaído, não há nada que a gente possa fazer para restabelecê-la. O ser humano não cria a vida. A vida é algo que está acima da capacidade do ser humano de criar. E assim, basta olhar ao nosso redor toda a natureza, né? Todo o universo, toda essa obra da criação e fazendo esse raciocínio, tentando remontar dos efeitos, que é o universo, à causa, nós somos levados a reconhecer que deve haver uma inteligência superior à humanidade, que é a causa de tudo isso. E Kardec faz um comentário interessante a essa resposta, que ele diz assim: para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. Então, o próprio Kardec, no seu comentário, coloca a questão da existência de Deus no terreno da crença. Porque, de fato, os indícios nos apontam, o raciocínio que nós fazemos através do princípio de causalidade, de causa e efeito, nos dá argumentos para nós imaginarmos e chegarmos à conclusão de que por trás de tudo isso deve haver uma inteligência superior. Mas os argumentos que convencem a uns não convencem a todos, né? E existem aqueles que não creem em Deus ou, por outro lado, né, creem que Deus não existe, porque o ateísmo também é uma crença, tem também a sua linha de raciocínio que os leva a pensar dessa forma, tem que ser respeitado. Seja de uma forma ou de outra, estamos no terreno da crença, mas uma crença raciocinada, né? Nas questões 5 e 6, Kardec fará duas perguntas que elas estão relacionadas entre si. Primeiro ele pergunta: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E a resposta: que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então, esse sentimento íntimo da existência de Deus é um efeito que deve ter uma causa. E essa causa é mais uma indicação de que Deus, de fato, existe. De outra forma, não faria muito sentido que fosse tão disseminado esse sentimento íntimo da existência de um ser supremo. Na questão seguinte, Kardec pergunta: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? E a resposta: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Aqui também vale a pena, primeiro, antes de mais nada, comentar que esse termo selvagens, né, era um termo aplicado no século XIX. A própria ciência utilizava esse tipo de expressão para se referir a povos nativos, povos indígenas, povos aborígenes, povos que viviam distantes da Europa, que era o centro da civilização. Naquela época, o pensamento no século XIX era muito eurocêntrico, muito fechado em si mesmo, e havia informações muito escassas, informações muito incipientes a respeito de culturas diferentes, situadas em locais distantes, periféricos, e utilizava-se esse termo selvagens, que hoje soa para nós
tanto quanto ofensivo, um tanto quanto inadequado, né? E é inadequado de fato. É preciso contextualizar. O texto foi escrito em 1860, né, para ser mais preciso, a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é essa que nós utilizamos hoje em dia, é de 1860 e, portanto, utiliza a linguagem adequada para a época. Mas o que está sendo colocado aqui é que o fato de povos nativos, indígenas, aborígenes, pertencentes a diferentes grupos étnicos, espalhados pelos diferentes continentes, eles apresentam essa crença num ser superior ou em seres superiores, seja como for, há essa crença de que há algo que é superior à humanidade e que provoca esses eventos grandiosos que o ser humano observou desde sempre, né? As tempestades, o trovão, o fogo, o maremoto, todas as forças da natureza, a vida em si, a criação da vida, as estrelas que sempre puderam ser vistas no céu. É um sinal de que esse sentimento íntimo não é necessariamente produto de um ensino. Essas crenças são muito antigas, fazem parte dos mitos de criação de muitos povos da antiguidade, dos cultos religiosos desses grupos étnicos. É verdade que dentro desses povos também, essas ideias elas vão sendo passadas de geração em geração pela sua cultura oral, pela sua tradição oral, mas elas surgem nos diferentes povos, em diferentes épocas, em diferentes localidades, sendo, portanto, mais um indício que reforça a ideia da existência de Deus. Bom, em seguida, Kardec faz mais duas questões que estão relacionadas entre si, as questões 7 e 8. Na questão 7 ele pergunta: poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? E a resposta: mas então qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Então Kardec vai comentar que atribuir às propriedades íntimas da matéria a causa de todas as coisas seria tomar o efeito pela causa, inverter a relação de causalidade. As propriedades íntimas da matéria são um efeito que necessariamente precisam ter uma causa. Então, é preciso sempre remontar a uma causa anterior. Na questão 8, ele pergunta: que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? A resposta: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. Então, imaginar o acaso ou o nada como a origem, a causa primária das coisas, é imaginar, é deduzir que alguma coisa pode ser criada a partir do nada, né? E aí Kardec, aqui os espíritos estão desenvolvendo aquele princípio de causalidade e mostrando que um efeito inteligente pressupõe uma causa inteligente. A harmonia que nós observamos no universo, a perfeição que nós vemos, né, ela pressupõe uma causa inteligente que tenha estabelecido toda essa perfeição, né? Nós podemos aplicar e vemos esse princípio do todo efeito inteligente necessariamente possui uma causa inteligente, por exemplo, nas pesquisas arqueológicas, né? Quando os pesquisadores, num sítio arqueológico, escavam à procura de vestígios de habitantes que viveram há muitos séculos, milênios atrás, né? Nem sempre é necessário que eles encontrem as ossadas daqueles indivíduos que lá viveram para demonstrar a presença humana. Muitas vezes, o encontro de utensílios
como potes, vasilhas, vasos, ferramentas confeccionadas com os materiais à disposição na época, né? Armas, né? Lanças, tudo isso são indícios da presença humana naquele local. Por quê? A ninguém vai acudir à ideia de imaginar que esses utensílios, essas armas, essas ferramentas surgiram do nada, né? Naturalmente, diante desses objetos que exigem uma habilidade para serem confeccionadas, deduz-se a existência desses seres inteligentes e habilidosos que os confeccionaram. Portanto, a partir de um efeito que requer uma inteligência para ser produzido, deduz-se a causa inteligente que o produziu, ainda que essa causa não seja detectada objetivamente, mas os seus efeitos são um indício, um sinal, uma prova, naquele sentido que eu comentei logo no início do vídeo. A prova como algo que serve de indicação ou permite a dedução de uma outra coisa, né? Um indício, um sinal. E é dessa forma que, por exemplo, nesse caso, os arqueólogos podem deduzir a presença humana a partir desses vestígios. Da mesma forma, observando a harmonia que rege as leis do universo, nas maiores como nas menores coisas, nós somos levados a deduzir uma inteligência superior que está por trás de tudo isso. E, por fim, na questão 9, Kardec pergunta: onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E a resposta: tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então, por esse princípio, pela obra se conhece o autor, que é também análogo a todo efeito inteligente pressupõe uma causa inteligente. Diante de uma obra de arte, por exemplo, reconhece-se a capacidade de quem o criou. E mais, né, as características dessa obra, seja uma composição musical, seja uma escultura, seja uma pintura, né? Os detalhes, as características que um apreciador atento pode perceber, permite a identificação do artista pelas suas características, né? Os traços típicos de um pintor, né? O estilo característico de um grande compositor, eles são perceptíveis, né? É a impressão digital que o artista deixa na sua obra, né? Assim, pela grandeza da obra, deduz-se a capacidade do autor. Então, diante da grandiosidade da natureza, da sua harmonia, da sua beleza, da sua complexidade, não é difícil reconhecer que se trata de uma obra que está acima da capacidade humana. Logo, esse artista, né, o autor dessa obra, é naturalmente uma inteligência superior que deve tê-la concebido. E aí ele toca num ponto que é o nosso orgulho, que muitas vezes nos impede de enxergar a assinatura divina em sua obra, porque isso nos obrigaria a reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Então, além de todo o raciocínio, a argumentação, através do princípio de causalidade, que nos permite chegar à compreensão da existência de Deus, né? É necessário que a gente consiga se despir das escamas do orgulho que nos impede de perceber, né, a presença divina, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para perceber que
a divindade se manifesta tanto nas maiores quanto nas menores coisas. Eu vou ler aqui uma mensagem que foi publicada na Revista Espírita em outubro de 1863, do Espírito Galileu, psicografado pelo Flammarion, Camille Flammarion. Chama-se A Voz de Deus e vai tocar nesse ponto. Diz assim a mensagem: Ouvistes o ruído confuso do mar, retumbando quando o vento norte infla as ondas e elas se quebram, rugindo suas lâminas de prata sobre a praia? Ouvistes o fragor sonoro do raio nas nuvens sombrias, ou o murmúrio da floresta ao sopro do vento do entardecer? Ouvistes nos recônditos da alma essa múltipla harmonia que não fala aos sentidos senão para os atravessar e chegar até o ser pensante e amante? Se, pois, nem ouvistes, nem compreendestes estas mudas palavras, não sois filhos da revelação e ainda não credes. A esses direi: saí da cidade nessa hora silenciosa, em que os raios estrelados descem do céu, e colhendo em vós mesmos os pensamentos íntimos, contemplai o espetáculo que vos cerca, e chegareis, antes da aurora, a partilhar a fé dos vossos irmãos. Aos que já creem na grande voz da natureza, direi: filhos da nova aliança, é a voz do Criador e do Conservador dos seres que fala no tumulto das ondas, no ribombar do trovão. É a voz de Deus que fala no sopro dos ventos. Amigos, escutai ainda, escutai algumas vezes, escutai muito tempo, escutai sempre, e o Senhor vos receberá de braços abertos. Ó vós, que já ouvistes a sua potente voz aqui na terra, vós a compreendereis melhor no outro mundo. Então, para concluir, a existência de Deus é uma questão de crença, como o próprio Kardec coloca no comentário que ele faz da questão 4. Mas essa crença ela pode ser raciocinada, e essa é a proposta espírita, baseando-se no princípio de causalidade, que nos faz remontar dos efeitos às causas. Só que essa crença ela também se enraiza na humildade de reconhecer a nossa própria pequenez diante da grandiosidade da vida. Então, é preciso superar o orgulho, né? Retirar as escamas que nos cegam a visão, que nos tapam os ouvidos, para que a gente reconheça a presença divina nas maiores quanto nas menores coisas. Cito aqui um trecho do Evangelho, segundo Marcos, capítulo 10, versículo 15. Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não poderá entrar nele. Então eu desejo a vocês que possam enxergar a vida como uma criança, com a simplicidade, com a confiança e com a curiosidade, o desejo de aprender que uma criança tem. Enxergar a vida com uma novidade. A cada dia se permitir nascer de novo. A cada dia estar aberto às novas oportunidades de crescimento e de aprendizado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec. Paz e bem para todos.